pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Alexander Justi, do meu lado aqui o Wagner Lima, do Ministério Público aqui do Distrito Federal e Territórios. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês a um projeto meu, projeto pessoal, chamado BIM Talks, onde a ideia é da gente falar sobre BIM, né? Cada semana um tema, cada semana um assunto. São 12 semanas no total, e isso na primeira fase. Se tudo der certo, vamos ver se a gente consegue para a segunda, terceira e quarta fase e assim por diante, ok? Bem, como vocês já viram, alguns de vocês já devem ter visto, já iniciou algum material dentro do meu blog, no blog Revitualizados, e hoje e amanhã a gente então fala sobre a implantação e a gente vai trazer a experiência de dois órgãos públicos nesse processo de implantação. O Wagner aqui hoje vai falar sobre o Ministério Público aqui no Distrito Federal e amanhã vai ser o Hugo que vai falar sobre o Superior Tribunal Militar. E depois eu também vou fazer uma apresentação minha onde eu vou mostrar como a gente deve fazer uma implantação num escritório de projetos utilizando a metodologia do PMBOK. Bem, aqui o Wagner presente, né, ele fez uma implantação, né, no Ministério Público, como eu disse, e ele tem aqui uma apresentação para fazer para vocês, né. Ele já fez isso nessa semana, mas ele não é lá no evento da CEBIC, mas não teve muito tempo, né, Wagner? Foi bem corrido, né? Foram 20 minutos de apresentação. E pelo que eu tive uma olhada assim base, você tem muito mais a mostrar, muito mais a falar para o pessoal, não é isso? Sem dúvida. Bem, com vocês, Wagner Lima. Olá a todos, pessoal. É um prazer participar desse webinar. Agradecer aqui o convite do Alexander. Alexander, muito obrigado por poder mostrar o nosso case de implantação aqui do MPDFT. É um case que o pessoal tem acompanhado bastante. Depois da nossa divulgação, vários órgãos públicos do país têm entrado em contato com a gente para conhecer melhor o nosso modelo, devido à estratégia que a gente adotou, uma estratégia bem diferente, que diminuiu bastante aí os custos de implantação. E eu espero poder ajudar vocês aí nessa difícil missão da implantação BIM. Difícil, mas não impossível. Pois é. Tem muita gente que confunde, né, Wagner? Porque pensa que BIM é software, software é BIM, e aí pensa que só colocar um software para dentro de uma empresa ou num órgão, né, público, né, vai dar certo, e não é bem assim. Não né? é bem assim, sem dúvida. Então, beleza, então manda ver. Ok. A implantação, eu vou apresentar para vocês o nosso projeto 100% BIM, né, que a gente conseguiu fazer, que foi o que gerou a divulgação, com todas as instalações, arquitetura, estrutura. Vou tentar falar um pouquinho do desenvolvimento dos templates, como a gente fez a parte de modelagem, quantificação e compatibilização. Vou apresentar rapidamente aqui a Secretaria de Projetos e Obras do MP. Observar a nossa estrutura, nós trabalhamos praticamente com todo o ciclo de vida ali da edificação. Então a gente resolveu fazer a implantação BIM, considerando todo esse ciclo, a parte de projeto, a parte de fiscalização da execução e também da operação. A nossa equipe técnica da implantação BIM tem a gestão e liderança no órgão feita por mim, temos a equipe de implantação feita por mim, por mais 3 engenheiros, o Ailson, o Carlos e o Eliel. Temos as nossas equipes de projeto, formamos a primeira equipe e estamos formando a segunda agora. E eu criei uma equipe que eu não costumo ver por aí na maioria das implantações, que é uma equipe de integração e adequação do projeto às dimensões do BIM. Né? Ela é composta pelos chefes de todas as nossas subsecretarias e a gente faz reuniões com frequência para a gente definir as melhores estratégias e definições das aplicações que a gente vai utilizar para integrar as diversas dimensões do BIM ao nosso modelo 3D. Né? Deixa eu te atrapalhar.
pessoal lá de cima, vamos pensar na hierarquia, né? A gente vê que não existe sempre uma hierarquia e a informação como essa de tecnologia normalmente vem da base para cima, né? Funcionários, estagiários chegam com uma novidade, né? Que passa para uma diretoria, que passa para um chefe, que depois passa para uma diretoria, né? E chega lá no topo, né? Só que a gente sabe muito bem que a informação, para a coisa funcionar, a ordem tem que vir de cima para baixo. Com certeza. Liberando principalmente do governo, né? Dinheiro, ordem, né? Como é que foi lá no Ministério, né? Como é que nasceu essa vontade? Foi de baixo para cima ou teve realmente uma vontade de cima para baixo na hierarquia? Então, quais foram as dificuldades que vocês encontraram nessa pirâmide? Tá, respondendo a tua pergunta, vou passar aqui o slide, mas respondendo a sua pergunta, esse slide aí exemplifica um pouco. Na realidade, a demanda surgiu de baixo para cima. Então, já tinha uma ideia do pessoal da equipe de projeto de começar a projetar com as ferramentas BIM, utilizar já essa modelagem. Então, a equipe de projeto decidiu, né, no primeiro momento, adquirir a ferramenta Revit, por entender que na época, conversando com fornecedores, ela poderia resolver e a gente poder migrar todos os nossos projetos do AutoCAD para o Revit. Então essa demanda surgiu de baixo para cima, foi levada até a administração superior, a administração aceitou e foram adquiridas 33 licenças da nossa suíte Autodesk, né? Então começou realmente de baixo para cima esse processo. Então a Secretaria de Prédios e Obras, ainda quando era chamada Departamento de Arquitetura e Engenharia, ela já utilizava algumas aplicações BIM. PQS era uma delas. Então ela passou a focar o BIM mesmo em 2012, né, querendo utilizar o Revit nessa nova modelagem. Então, devido a algumas mudanças internas ali na estrutura, alguns fatores gerenciais, né, que aconteceram dentro do MPDFT, durante o ano 2012, quase todo ali, a gente tentou um pouco ali já implantar, fazer um plano de implantação, só que infelizmente não fomos muito felizes. Eu ainda não estava lá no órgão, eu só cheguei em 2013. Então, quando eu cheguei em 2013, eu encontrei esse cenário lá, né, basicamente. O órgão tinha adquirido 33 licenças da suíte Autodesk, porque os fornecedores também conseguiram convencer que seria melhor adquirir a licença, não só o Revit em si. E a partir dali eu comecei a conversar com todos os envolvidos, com a Secretaria de Projetos e Obras, e tentei mostrar para eles que a gente precisava de um plano de implantação. A gente precisava tornar aquilo uma coisa macro e tentar levar a ideia para a administração superior, para que eles entendessem a necessidade da nossa implantação, né? Mas eu gostaria de saber, até para poder ajudar o pessoal que está nos acompanhando, principalmente o pessoal do governo que também está acompanhando, quais foram as dificuldades que vocês passaram nesse processo, né? E como vocês encontraram, quais foram as soluções que vocês encontraram para passar por essas dificuldades? Tá. Então, a dificuldade maior que a gente encontrou é justamente fazer com que a administração entenda o conceito, né? Essa foi a principal. Então, o nosso plano de implantação foi previsto algumas reuniões, algumas palestras, para que a gente levasse, para que a administração superior entendesse a metodologia. Outra dificuldade que a gente passou é na questão de solicitação de cursos, solicitação de softwares, devido a fatores financeiros, né? Infelizmente, o país, na época, já há alguns anos, vem atravessando uma crise. E um outro fator também que a gente pode destacar são os fatores gerenciais, né? Do ponto de vista de definição de projetos. Como eu te falei, a gente tem uma equipe razoavelmente grande, mas ela acaba ficando um pouco dividida nas N setores. Então, nossa equipe de projeto ali em si, ela é um pouco reduzida, não dá para a gente dividir ali em tantos projetos. A gente tem uma demanda assim razoavelmente alta. Então, as principais dificuldades que eu destaco seriam essas. Seria a questão financeira, a questão de fazer a administração superior entender a importância da metodologia, né, os ganhos que ela realmente está trazendo para o órgão, e a questão da logística interna, da estruturação das nossas secretarias para desenvolver os projetos, né? Como é que você conseguiu convencer a diretoria? Então, o convencimento veio através das orientações. As poucas orientações que o governo já havia liberado,
em alguns momentos, a gente sempre levava para a administração. Até então só eram orientações governamentais, a gente não tinha, né, um decreto isso editado da Estratégia BIM Brasil. E a gente conseguiu convencer também, demonstrando exemplos em outros países, né, que estão mais avançados que a gente. Demonstrando que vários países têm uma estimativa de ter uma diminuição de recursos aí, dos gastos públicos com as obras de 15% a 20%, diminuição eu acho que é um problema de toda a administração pública, são os aditivos. Então, com a tecnologia BIM, a gente vai conseguir reduzir os aditivos. Isso vai gerar uma economia para o órgão. Edificações mais modernas, com mais seguranças, um projeto mais assertivo e ajudar toda a equipe e a desafogar um pouco a equipe de fiscalização, que hoje é bem demandada, por conta de a gente não conseguir fazer a checagem de interferências corretamente no modelo 2D. Então, tudo isso foi passado para a administração e aos poucos eles foram absorvendo. Legal. Vou te atrapalhar mais não. Não, pode seguir tranquilo. com a sua apresentação. Fica à vontade, pode perguntar a qualquer momento, Alexandre. Enfim, então quando eu cheguei no órgão, eu encontrei esse cenário que eu acabei de descrever para vocês. O órgão já tinha adquirido as licenças da Autodesk, entendendo que o Revit era o BIM, mais ou menos. O que acontece com a maioria dos órgãos públicos aí, o pessoal que está implantando. Então eu cheguei e comecei a formalizar a implantação. Comecei a elaborar os planos de implantação, os planos de execução. E eu tinha um bom conhecimento já da metodologia, mas eu precisava aprofundar um pouco mais. Eu era um BIM modeler bastante experiente, e o BIM eu tinha um conhecimento muito bom, mas precisava fazer esse aprofundamento. Então me deparei com uma série de manuais, esses manuais aí que vocês podem ver, da BIM, da CEBIC, né, da ASBEA, da BDI, ou seja, as normas técnicas da ABNT, a 15965, né, que é a mais falada, já temos algumas partes já editadas no Brasil, guia do usuário da Autodesk. Então eu comecei a me aprofundar e procurar modelos de planos de implantação. Porque é o que eu falei para o Alexander no início aqui. Por que o Ministério Público resolveu fazer sua própria implantação? Por que ele resolveu implantar por conta própria? Justamente devido aos fatores financeiros. Quando a gente pensa um projeto plurianual na administração pública, é bem complexo a gente conseguir essas verbas ao longo de vários anos. Então, no primeiro momento, a gente sabia que ia ser difícil manter essa verba ali ao longo de todo o processo. Então, resolvemos nós mesmos implantar, por entender que a gente tinha um corpo técnico qualificado e por ter conhecimento da metodologia. Então, toda essa documentação aí que eu citei para vocês, elas são excelentes, só que ela fala muito bem sobre o que fazer para implantar. Mas elas não falam muito como fazer. Como é que eu faço realmente para elaborar um plano de implantação, um plano de execução? Como é que eu faço um gerenciamento? Como é que eu desenvolvo os templates? Como é que eu faço a colaboração ali entre os diversos atores e diversos envolvidos nos processos? Então, baseado nessa extensa literatura aí, eu resolvi adotar a seguinte premissa de implantação BIM no MPDFT. Ou seja, menos é mais. Ou seja, vamos simplificar no primeiro momento. Vamos fazer um plano de implantação BIM e um plano de execução básicos, que nos atenda no primeiro momento, que a gente consiga fazer essa migração dos nossos projetos em AutoCAD para projetos na ferramenta Revit e no TQS, e as ferramentas que a gente tinha à disposição. E à medida que a gente fosse entendendo os processos, que é a nossa segunda premissa, entendendo as aplicações, aprofundando o uso das normas, a gente ia começar a colocar uma norma mais efetiva e melhorar esses nossos planos, tanto de implantação quanto de execução. E uma outra premissa que eu estipulei, eu gosto muito de aprender com meus pares. Ler e aprender o que seus pares estão fazendo. Então, assim, eu procuro muito acompanhar quem realmente está implantando, quem realmente está ali na labuta no dia a dia, sofrendo com os softwares, fazendo todo o processo ali mais braçal da implantação. Porque a teoria é importante, mas a prática é fundamental. Dentro dessa ideia, a gente procurou aproveitar também receitas prontas. Não tentar reinventar a roda. Você já tem um processo que funciona, por que não utilizá-lo? Obviamente que a gente simplesmente não pode sair adotando uma solução que foi feita por um outro órgão público para a gente. Para a gente não ficar refém também daquela solução. A gente tem que também procurar analisar dentro do nosso contexto e fazer algumas adaptações. Então, baseado naquelas premissas básicas lá, de simplificar e aprofundar as normas aos poucos,
eu tracei as seguintes estratégias da implantação BIM. Né? A primeira é utilizar poucas aplicações, diminuindo os custos de aquisição e de treinamento e problemas de interoperabilidade, porque dentro de um mesmo fornecedor, para quem trabalha aí, sabe que a gente tem problemas. Quando eu levo alguma modelagem, por exemplo, do Revit para o Navisworks, eu tenho alguns problemas. Quando eu levo do Revit para o 3ds Max, que não é uma ferramenta BIM, mas que muitas vezes eu preciso fazer uma renderização para demonstrar uma apresentação para alguém, eu também tenho problemas de interoperabilidade. Então imagina entre diversos fornecedores. Então no primeiro momento a gente trabalhou só com o Revit, com o TQS, com o Navisworks e procuramos aproveitar o máximo das funções e plugins que existem, né? Já desenvolvidos aí na base de dados da Autodesk e por outros desenvolvedores também. Então a gente também desenvolveu algumas planilhas de dimensionamento para ajudar a dimensionar. Por exemplo, a parte de ar-condicionado, foi utilizado um software auxiliar rápido para cálculo, mas o cálculo também foi feito muito com tabelas desenvolvidas pelo engenheiro mecânico Ailson lá. A gente desenvolveu algumas tabelas de dimensionamento. Excel mesmo? Dentro do próprio Revit. Já criamos as tabelas de dimensionamento dentro do próprio Revit, para auxiliar nesse dimensionamento. Então existe uma série de funções, de plugins bem interessantes. Se vocês começarem a pesquisar, vocês encontram que ajudam muito nesse processo. Né? Então a gente aproveitou tentar aproveitar o máximo dessas funções do software, explorar o máximo até esgotar as funções do software. Wagner, eu vou te pedir um favor. Não sei se você trouxe isso hoje ou você pode fazer isso mais tarde. Todo esse material aqui vai ficar depois disponibilizado no canal do YouTube. Isso, né? vai ficar. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que não faz ideia que Revit faz isso. Você acabou de falar. Isso. O dimensionamento da parte de ar-condicionado. Nunca viu o Revit aberto com essas condições. Não. Será que tu teria que como mostrar isso para o pessoal? Se você não tiver isso aqui agora, mas de repente fazer um pequeno videozinho, né, abrindo o Revit mesmo, mostrando as tabelas, mostrando a questão do dimensionamento, né, uma coisa bem rapidinha para o pessoal ver. Olha, dá para fazer. Dá. Tem como fazer isso tenho como fazer o vídeo. Eu não trouxe hoje, como eu te falei, eu preferi não fazer vídeos nos nossos templates porque eu achei que ia ficar um pouco demorado e teria que parar e mostrar e ia ficar um pouco complicado. Mas eu posso fazer o vídeo e mandar para vocês. Coisa bem pequenininha mesmo, entendeu? Sim. Só para o pessoal ver como elemento complementar desse material nosso lá no canal do YouTube. Posso sim colocar. Joia. Sem problema. A segunda estratégia foi aproveitar as habilidades BIM do próprio órgão. Então a gente já mexia no TQS, já utilizávamos o TQS. Então não fazia sentido adquirir uma nova ferramenta para fazer o projeto estrutural. E aproveitar os softwares e processos que a gente já utilizava. Então, assim, nós sabemos das limitações do Revit com relação a dimensionamento. O órgão, até então, no momento, não tinha verba para adquirir novos softwares. Então, a gente partiu da estratégia de utilizar os softwares de dimensionamento que nós já utilizávamos, mesmo não sendo em BIM. Então, a gente utilizou o Easy Power, o Dialux para a parte de elétrica, o IDOS para a parte de hidráulica, o RAP para a parte do ar-condicionado e as próprias planilhas de Excel que também nós utilizamos. Então a gente procuramos utilizar as nossas ferramentas para dimensionar e fizemos os modelos no Revit. A partir disso a gente começou a introduzir novas habilidades e softwares, né? À medida que a gente foi entendendo os processos e as fases dos projetos. Então foi muito interessante a gente primeiro entender como é que a gente montava as planilhas do Revit, extraía os quantitativos, fazia as comparações, começamos a criar algumas tabelas de dimensionamento. E a partir do momento que a gente começou a entender um pouco esses processos, ficou muito mais fácil definir a aquisição de novos softwares para fazer uma determinada tarefa durante o processo de instalação. Então a gente agora está introduzindo nessa fase o QI Builder para a parte de instalações. Desde o começo estava previsto, para a gente entender que é uma ferramenta melhor do ponto de vista de dimensionamento. Só que na época, como falei, não havia verba. E agora a gente está conseguindo. Pelo que você me falou antes daqui do nosso bate-papo, né? O problema de justificativa, visto que você já tinha um software BIM. Exatamente. E as pessoas não entenderam por que você precisava de um outro software BIM, né, para complementar, né, o trabalho. Né? O trabalho, exatamente. Porque é difícil as pessoas entenderem que o BIM trabalha em todo o ciclo de vida. E meio dentro da parte de projetos, é difícil justificar a aquisição de outros softwares. Pô, vocês acabaram de adquirir o Revit e vários outros dentro de uma suíte, como é que vocês estão precisando de uma outra ferramenta? Então, será que vocês estão contratando mal? Será que vocês estão analisando mal o processo?
Então é difícil passar isso para a administração. Então são várias reuniões até a gente conseguir plantar a sementinha até eles entenderem assim. E a integração 5D também a gente está fazendo agora. Nós já fazemos a extração de quantitativo completa. Hoje o nosso setor de orçamento ele não mede, não tira nenhum dado mais através dos nossos projetos 2D no AutoCAD ou através de régua, era feito antigamente. Nós já passamos toda a parte de quantitativo já direto para o orçamento, para eles alimentarem as tabelas deles, no Excel atualmente e a base de dados que eles têm do Sinap. Enfim, mas ainda precisamos definir a aplicação. Estamos definindo a aplicação que melhor se adequa ao órgão, para fazer essa integração realmente. E com relação ao 7D, estamos analisando se a gente realmente vai adquirir uma ferramenta, porque a Secretaria de Tecnologia da Informação do próprio órgão ela desenvolveu um sistema que se chama Resolve, que faz parte dessa gestão das nossas manutenções, das nossas edificações. Ela gera vários relatórios, a gente consegue colocar fotos, alguns vídeos, né, dos problemas que acontecem nas diversas edificações que o NPDFP possui. E no momento a gente pretende continuar utilizando essa ferramenta. Se decidirmos usar uma ferramenta mais robusta, a gente vai tentar descobrir uma maneira de migrar esses dados que a gente já vem alimentando há vários anos para essa nova ferramenta. Legal. Deixa eu ter uma pergunta sobre a parte do 5D. Né? Você colocou ali alguns softwares que vocês estão analisando. Como é que vocês tomam uma decisão sobre o aspecto de modelagem por conta do LOD, por conta do orçamento? Né? Dois exemplos bobos. Né? O Revit, quando faz tubulação, eu pego a ferramenta cano e simplesmente traço o cano. Isso. Ótimo. Então posso fazer o cano com qualquer tamanho que eu queira. Mas a gente sabe que a realidade da coisa não é bem assim. Né? Vende-se peças de 3 metros, né? E tem uma luvinha de conexão, né, para outra peça de 3 metros e assim por diante. Então isso é uma mudança de LOD, né, no modelo. Né? A mesma coisa em relação a uma tomada. Né? Eu posso fazer um LOD mais baixo uma caixinha, um cubo, da nomenclatura, já tenho todas as informações que eu preciso para eu poder trabalhar. Quero fazer algo mais complexo, faço a modelagem daquela caixinha amarelinha, o espelho, os parafusos. Né? Como é que vocês tomam a decisão de como trabalhar a questão do orçamento versus LOD? Como é que vocês fazem isso lá? Então, a gente tenta trabalhar da melhor maneira do Digital Twin. Né? A ideia de deixar o nosso modelo virtual, né, o mais próximo possível do modelo que vai ser executado. Então, muito se questionou até onde a gente deveria modelar, até onde deveria melhorar o nosso LOD. Dentro dessa ideia, a gente começou fazendo primeiro as famílias bases, como você mesmo exemplificou, no exemplo clássico, o Schiller. O nosso Schiller inicialmente era um mega paralelepípedo, gigante. Um cubo. Exatamente. E a gente simplesmente começamos a colocar as informações necessárias de projeto, do engenheiro mecânico, né? E depois começamos, no segundo momento, a colocar as informações para o pessoal do orçamento. O que eles precisavam? Como é que eles orçam um sistema de Schiller? Como é que é feito? Então a gente precisou conversar com o pessoal do orçamento para entender como é que eles fazem essa solicitação no mercado. Vocês pedem o equipamento pronto, vocês mandam o projeto e eles dão um valor total, ou eles dimensionam os subequipamentos que compõem ali toda a parte de instalação do Schiller, e aí eles passavam essas informações para a gente. Não, Wagner, ó, a gente compra os manômetros, as partes de pressostato, tudo separado. Então a gente teve que modelar de acordo com a demanda do orçamento. Então, se era previsto separar os N componentes ali do sistema de Schiller, a gente separava. Caso contrário, não. Um exemplo é a caixa da parte de contra-incêndio. Existe a caixa lá do contra-incêndio, do extintor, e tem alguns equipamentos ali dentro. Nesse caso, eles não precisam separar os subelementos. A composição já é completa. É suficiente. Então, se eu tiver só a caixa, eles já conseguem extrair todo o orçamento. Então, tudo isso teve que ser conversado. Elemento construtivo é elemento construtivo. Em resumo, quando a gente pensa em implantação de BIM, não é só apenas software. Não, né? De jeito nenhum. Tem muita negociação no meio do caminho. Claro. Né? De todos os atores que vão fazer parte do processo. Perfeito. Né? Então, se o engenheiro X trabalha dessa maneira, eu preciso pensar em como aquilo vai ser ajustado dentro do modelo BIM. O engenheiro Y pensa de uma outra maneira, tem que pensar como é que vai ser modelado, né, dentro do modelo.
É uma dor de cabeça, É mas que bem vale a complicado, pena. sem dúvida. E foram muitas reuniões, tanto com a equipe de fiscalização e de orçamento. A gente vai chegar mais à frente nessa parte aí, Manda ver. beleza? E a outra estratégia, a última, foi aprofundar e introduzir as normas e as classificações depois que a gente dominasse os processos de modelagem e extração de quantitativos, que seria praticamente a primeira demanda lá da estratégia BIM-BR. Então a gente começou, depois que nós fizemos nossas modelagens, as N reuniões de controle com fiscalização e orçamentação, nós conseguimos extrair e melhorar o nosso LOD, o nosso LOI, de acordo com a necessidade, cada um ia apresentando, e fomos adequando também o nosso modelo, mais as NBRs, criando as classificações de ambientes e tentando aumentar a normatização dos nossos templates. Isso é um processo diário e contínuo. Isso é outra coisa que as pessoas ainda não estão acostumadas, né? Pensam verdade. apenas em modelagem, né? Exatamente. Esquecem ou não sabem que já tem normas. Com certeza. E nós já estamos fazendo isso. Então a gente já estamos atualizando nossos templates com relação às normas. Legal. Tá. Os diferenciais da nossa implantação, como eu falei, foi a questão da consultoria e a gestão ter sido feita por servidor do órgão, devido a limitações financeiras, como a gente fala, como eu já coloquei já. Então eu desenvolvi todo o plano de implantação, o plano de execução e o projeto piloto, né, para a gente desenvolver, compatibilizado. Era um momento difícil para contratar uma consultoria. Eu queria que fosse contratado para me auxiliar no processo. Infelizmente não foi possível. A nossa equipe de implantação também foi feita toda por servidores. E como eu falei, como eu era um BIM Modeler bem experiente, eu consegui ministrar cursos internos de Revit Architecture, Revit Map, Structure, e o principal que eu acho, assim, um dos principais é o desenvolvimento de famílias parametrizadas. Se você não dominar a parte de famílias parametrizadas, de parametrizar esses elementos, de criar parâmetros específicos para o órgão, porque aqueles parâmetros que vêm nas famílias padrões nem sempre atendem o órgão, então temos que criar uma série de parâmetros novos. Você dificilmente vai conseguir realmente ter um modelo com LOD qualificado e com todas as informações necessárias. Então, eu consegui ministrar esses cursos. Então, devido à maneira que a gente implantou lá, fazendo a consultoria e gestão interna e o plano de implantação também interno, a gente conseguiu diminuir o custo de implantação bastante. Até o momento, entre 2012 e 2018, gastamos em torno de R$800 mil, considerando a aquisição das licenças da suíte e os treinamentos externos que inicialmente haviam sido contratados antes de eu chegar ao órgão, e os treinamentos internos também que eu ministrei lá dentro, né? Aí também está constando as renovações da licença, a gente renova anualmente essas licenças, né, que a gente não compra mais o software em si. E a gente estimou aí que a gente conseguiu economizar mais ou menos em consultorias, que a gente pedia sempre orçamentos de consultoria, desenvolvimento de famílias, para plano de implantação, em torno de R$1,5 milhão aí nesse primeiro momento. Meu bolso agradece. Verdade, então foi uma economia muito grande. E eu queria falar um pouquinho na questão da contratação da consultoria. Pessoal, se vocês não têm um pessoal qualificado dentro do órgão para implantar, é necessária a consultoria, não tem jeito. Vocês vão ter que contratar uma consultoria realmente que entenda os processos, como a gente está falando aqui, o Alexandre acabou de falar. BIM não é só software, não é só fazer um modelo, projeto, existe uma série de coisas associadas. E assim, um modelo de contratação que eu utilizei muito, e eu gosto de pesquisar o que os outros estão fazendo, foi o pregão eletrônico do Exército. Assim, foi um pregão muito bem amarrado do ponto de vista técnico e jurídico para fazer uma contratação de consultoria. Assim, muito bem redigido, acho que amarrou muito bem ali qualquer empresa que foi selecionada para fazer a implantação deles. Então eu aconselho, vocês daram ali nesse pregão, é o número 13/2016 da SRP. Vocês acham facilmente no Google, no portal da transparência. Enfim, então adotando essas premissas que eu falei para vocês, de simplificar, ir entendendo os processos, ir aprofundando e normatizando ao longo de todo o processo aí, nós chegamos a esse escopo aí do nosso plano de implantação. Inicialmente ele era assim? Não era. Como eu falei, era um plano de implantação mais simples. Só que à medida que nós fomos entendendo os processos, nós fomos melhorando e colocando outras situações nele. Então, inicialmente foi feita uma análise do órgão, do cenário, ou seja, quais eram as necessidades do órgão, fiz toda essa análise, as atividades envolvidas quando eu cheguei lá, as subsecretarias, os objetivos que a gente queria com o BIM,
que inicialmente só era projeto, eu consegui mostrar que a gente poderia utilizar por toda a nossa cadeia lá da secretaria. Então foi feita toda essa análise, foi feito o diagnóstico do processo BIM, o que é que a gente já utilizava TQS, quais são as outras ferramentas que podem auxiliar nesse processo, quais são os outros softwares, enfim, foi feita toda essa parte de análise. Foi feita a escolha do gestor BIM, né, que inicialmente pensamos na contratação da consultoria e acabou sobrando para mim. Eu fiquei muito feliz, por sinal, agradeci muito a oportunidade de poder fazer a implantação, eu tinha esse desejo de dar esse passo mais à frente e o órgão me propiciou isso, agradeci muito a MPDFT por isso. E acabei acumulando a função de líder interno do BIM também, né? Então, quando a gente contrata uma consultoria, geralmente tem um líder interno na empresa e eu acabei acumulando as funções, mas de uma certa forma eu aprendi muito com isso também. Formamos as equipes internas responsáveis pela implantação do plano, né, como eu já demonstrei no início. Começamos a escolher as aplicações BIM para cada área de projeto, né, considerando ali a troca de informações, a interoperabilidade. Começamos a treinar as equipes nos softwares escolhidos ali. Foram mais cursos internos, como eu falei. E fizemos alguns cursos online, eu considero alguns cursos online aí excelentes. O EAD aí está dominando essa parte aí em geral no Brasil aí de cursos. Então eu fiz muitos cursos bons online também. E definimos o projeto piloto, né, para desenvolvimento dos templates de cada área. Definimos como seria criada e catalogada a nossa biblioteca de famílias de uma maneira ordenada, de uma maneira que a gente pudesse, em determinado momento, encontrar facilmente as nossas famílias para ir melhorando o LOD de acordo com as exigências de cada setor. Então a gente criou um catálogo, uma maneira bem organizada de classificar nossas famílias. Não criamos todas, a gente utilizou famílias já que existem de vários fornecedores, eu acho importante também, como eu falei, não precisa ter um trabalho de criar uma família de vaso se eu tenho um fornecedor que disponibiliza esse vaso. Então a gente aproveitou e adaptamos à nossa realidade. Tem agora também um novo portal BIM, né, que está disponibilizando todo esse material sem as informações dos fabricantes. Perfeito. Preocupado exatamente a ter todas as informações técnicas, classificação, NBR e tudo mais, e retirada do nome dos fabricantes, por conta dos órgãos públicos. Perfeito, exatamente. Então a gente teve todo esse cuidado de aproveitar, retirar essa parte dos fabricantes, né, que tem essa questão dos órgãos públicos, a gente não pode direcionar. Enfim, a gente pode aproveitar, por isso que é necessário ter alguém que domine famílias para poder também fazer até edição de famílias, né? Então, não só criar como editar. Enfim, a gente definiu o workflow de trabalho, né, ali, foi definindo ao longo do processo como é que a gente ia trabalhar. A gente está melhorando os processos, vou falar um pouquinho mais à frente, não vou entrar tanto nesse assunto agora. E nessa parte do workflow, acho que o maior desafio foi a mudança do paradigma ali, CAD versus Revit. Cultura, né? A cultura. Tirar uma cultura de, sei lá, 20, 30 anos de CAD. Pois é. Tá lá, né? Bem lá no fundo, né? Mudar para uma nova cultura de trabalho é complicado. É bem difícil. E você teve nesse momento gente da própria equipe que gerou resistência? Bastante, a gente sempre teve resistência, assim, do mesmo jeito que tínhamos muito entusiastas, né, assim, vários amigos que adotaram de imediato a ideia, alguns outros, no momento, tinham uma resistência, porque é muito natural a gente querer continuar no nosso software de domínio, na nossa zona de conforto. Área de conforto, né? Isso é óbvio, né? Se eu domino a ferramenta, eu quero entregar meu projeto em 3, 4 meses e não aprender uma nova que eu vou levar um ano, sei lá, no primeiro para poder fazer. Enfim, e a maior dificuldade é que você tem que entender como é que funciona melhor as coisas. Por exemplo, eu acho que tem muito arquiteto, muito engenheiro, quem trabalha na área de projetos, como eu falei até na palestra lá do seminário, quando você desenha um subsolo lá no projeto, você traça 2 linhas no CAD, beleza, subsolo. Na especificação técnica, vai lá ter um subsolo e o pessoal do orçamento vai lá e vai fazer a orçamentação das N camadas que compõem aquele subsolo. No modelo BIM, o arquiteto ele tem que saber como é que é feito um subsolo. Como é que se monta, Como é que se monta? Quais são as camadas que compõem o subsolo, por exemplo? Vem uma camada de lona, vem uma camada de brita, vem uma camada de areia, vem o concreto, como é que é? Porque você precisa colocar essas informações no teu modelo, para que ele possa fazer a quantificação e a orçamentação corretamente. Então, assim, essa mudança, você tem que buscar, procurar informações que antes você não precisava, isso gera um pouco de resistência. Porque isso tem um trabalho a mais. E você vê que são informações que são das áreas correlatas, beleza? Mas não é da tua informação padrão. Eu sou arquiteto. Isso.
A informação de engenharia mecânica não é meu padrão. Perfeito. Eu não me envolvo com ela. Medo do engano. Né? Eu tenho que começar a entender um pouco do assunto. Posso não fazer projeto, posso não ser especialista no assunto, mas tenho que começar a entender um pouco daquilo. Eu tenho que começar a interpretar, saber interpretar aquilo, para poder discutir bem o projeto, né? Entre todos os artistas, né? Da coisa, né? Então, a mudança de cultura não é por conta de um software, né? É o modo de trabalho também. Perfeito. Né? O modo de trabalho colaborativo e multidisciplinar. Todo mundo vai estar envolvido na discussão. A tecnologia veio para facilitar esse entendimento, para trazer essa discussão. Isso. Né? Inclusive, o que você acabou de falar, de entender um pouco da área do outro, a gente já fizemos a previsão de alguns cursos internos para que os nossos próprios engenheiros ministrem, tipo, o camarada da estrutura, ministrar um mini curso ali para o pessoal da arquitetura, da elétrica, o da elétrica também, para o pessoal da estrutura e vice-versa. Então, assim, essa troca para cada um entender um pouco. Legal, muito da legal colaboração. Entendeu? E fizemos também a parte que eu considero importante, que é o ajuste da quantificação e orçamentação através de um projeto que já estava pronto. Até o Alexander comentou comigo um pouco antes. E fizemos a capacitação da equipe de gestão e coordenação do projeto BIM. Eu acho que não está aparecendo tudo ali na apresentação, acho que tem mais algumas coisinhas. E temos a reanálise também de todo o processo. Sempre a gente está reanalisando os processos, melhorando os processos e também atualizando os nossos planos de execução BIM. Ok, tranquilo, meu. Tá. Vamos em frente. Então, naquele escopo lá que eu acabei de mostrar no nosso plano de implantação, eu queria destacar essas diretrizes aí daquele plano de implantação. Que, ao meu ver, são as diretrizes mais práticas e que mexe mais com o pessoal da parte operacional, um pouco da gerencial, mas mais com o pessoal que está ali na própria parte do projeto em si, né? Então, acho que assim, a escolha do gestor em BIM, o desenvolvimento do plano de implantação e o plano de execução são essenciais. Isso aí não dá para deixar de ter, vocês têm que fazer realmente. Treinar as equipes nos softwares escolhidos, isso para mim é primordial, não tem como fugir. Definir o projeto piloto, né, para desenvolvimento dos templates, tem que ser feito, tem que participar da cadeia, não tem como deixar. Falar sobre o projeto piloto, você vai explicar melhor sobre isso, né? Vou explicar. Definir como será criada e catalogada a biblioteca de famílias. É importante vocês terem uma organização, gente. Biblioteca de famílias é algo que vocês têm que ter muito bem organizado. Embora você tenha todas as famílias dentro dos diversos templates, é importante você ter as famílias organizadas. Porque em algum momento vocês vão precisar localizar para melhorar a LOD, tanto a parte LOD, o gráfico, como o LOI, que são as informações não geométricas, né? Então vocês têm que ter muito bem catalogado isso aí. Ajustar a modelagem com a equipe de fiscalização, que seria o Digital Twin ali, ter um modelo muito preciso do ponto de vista, ter um modelo virtual muito preciso. Ajustar a quantificação e orçamentação com o pessoal do orçamento. Elaborar manuais de utilização dos templates. Nós temos um manual para utilizar os nossos templates, desenvolvemos. Então hoje, se chegar qualquer engenheiro novo, arquiteto lá, ele pega o nosso manual, então ele tem toda a logística, como é que ele deve salvar um arquivo novo na rede, onde ele tem que salvar. Todas as instruções básicas de trabalho para ele poder desenvolver ali. E estamos definindo também, definimos uma equipe de gestão de templates. Então, assim, as pessoas não podem simplesmente abrir o nosso template e sair modificando ao bel prazer. Então, se o arquiteto acha que vai ficar melhor o template de uma certa forma, ele gera essa demanda para mim ou para alguém da equipe de gestão de templates, a gente faz uma reunião e vê se realmente é coerente adotar aquela mudança no nosso template ou não. Então, a gente não tem autorização para qualquer um ir lá e mexer nos nossos templates de qualquer maneira, né? Enfim. Continuando. Eu vou falar aqui da questão que o Alexander acabou de falar, que é a definição do piloto. E já vou entrar na parte mais prática para vocês entenderem o processo de desenvolvimento dos templates mesmo propriamente dito, assim, com algumas imagens já para vocês. A tomada de decisão de qual piloto vai ser utilizado é complicado. É complicado. Não é simples, não. Exatamente. Então, gente, assim, a definição dos projetos piloto, desenvolvimento dos templates das disciplinas, é algo que pode parecer até simples, né? Se você pegar o manual de implantação BIM da Autodesk, ele fala que o ideal é vocês terem um modelo de médio porte, né, que não seja nem muito simples, nem muito complexo, para que vocês consigam desenvolver um projeto piloto e os templates.
Só que a escolha do piloto na administração pública, ela é bem complexa. Ela passa por sérios fatores, fatores políticos, administrativos e financeiros. Ela passa por questões políticas, por exemplo, a crise que o país vem enfrentando ao longo dos anos. Então isso tem contenção de verbas. Às vezes eu tenho um projeto que está em desenvolvimento, que estava previsto sair uma verba para aquele projeto ali, começando a desenvolver, e no meio do caminho chega a informação que aquele dinheiro não vai sair mais. E vai sair uma verba, a rubrica, para um outro projeto. Vocês sabem aí que mexe com orçamento público, a gente não pode simplesmente pegar uma rubrica e deslocar para uma outra assim, de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Então, todo aquele projeto piloto que eu já estava desenvolvendo, ele vai ter que ser parado e eu vou ter que iniciar um novo piloto baseado nessas questões, né, de entendimento político, que acaba gerando um impacto no financeiro. Mudou de gestão, não quero mais isso. Não quero mais isso, vai ter que mudar. A a pintura era vermelha, agora vai ser azul. Exatamente. E tem as questões também administrativas, né? Feito o Alexandre colocou, mudou também a gestão ali interna do próprio órgão. Às vezes a pessoa que está lá na direção tem uma diretriz, tem uma ideia de desenvolvimento das nossas edificações e o que entra tem uma outra ideia. Então, assim, isso também afeta a escolha do projeto piloto. Não é algo muito simples na administração pública. Um outro problema na administração pública que eu vejo, eu tenho vários amigos aí em diversos órgãos aí públicos do Brasil. A maioria das equipes de projetos, de arquitetos, tem órgão que tem 2 arquitetos e um engenheiro. Praticamente eles ficam tocando contratos lá, né? Eles fazem contratação. Então, assim, os que projetam, as equipes também são limitadas. Então é muito difícil você pegar uma equipe que já é pequena, separar para fazer um projeto piloto e deixar outra equipe cuidando das demandas do órgão, dos outros projetos que estão em andamento, das fiscalizações das obras, recebimento de obras, enfim, manutenção predial. É muito complicado. A nossa equipe lá é em torno de 54 servidores, como eu mostrei, e nós não conseguimos fazer isso. A nossa equipe do projeto piloto teve que acumular as funções com os demais projetos que estavam em desenvolvimento no modo antigo, no AutoCAD. Geralmente a gente desenvolve 2 ou 3 projetos simultaneamente. Acumular funções de fiscalização, de recebimento de obra, representação do órgão em alguns eventos, enfim, uma série de atividades. Todos aí que trabalham na administração pública conhecem. A ideia então foi fazer o projeto piloto num projeto novo. Num projeto novo. Não pegar algo antigo, existente, para vocês conseguirem fazer até uma comparação, uma medição e uma comparação do processo CAD com o processo BIM. Então, fizemos. A ideia foi fazer um projeto novo, mas olha só o que aconteceu. No primeiro, entramos nesse dilema. Vamos refazer um projeto que nós já temos pronto para a gente poder comparar, ou vamos fazer um projeto novo. Enfim, a equipe, como sempre, demonstrou uma resistência em fazer um projeto que já estava feito para a gente fazer uma comparação, devido ao fato de estar acumulando outras atividades. Então a gente definiu fazer o nosso piloto em cima de projetos novos, melhor dizendo, só que antes nós desenvolvemos um modelo, né? Eu desenvolvi praticamente um modelo só, eu tive que desenvolver esse modelo praticamente só, para a gente poder fazer essa comparação com um projeto que já era existente, para fazer os ajustes de modelagem dos elementos construtivos e também os ajustes de quantificação. Eu vou mostrar agora um pouquinho mais à frente. Mas os nossos projetos pilotos foram todos projetos novos, com exceção desse que foi utilizado para fazer o estudo de quantificação, ajuste de orçamento e de modelagem dos elementos construtivos. Esse aí foi feito, mas foi feito praticamente todo por mim. E a equipe entrou depois. Eu vou mostrar agora aí mais à frente. Enfim, pessoal, chegamos aqui à parte da apresentação, a parte mais prática agora do desenvolvimento dos nossos projetos pilotos, dos executivos e dos templates das disciplinas. Então, como eu falei para vocês, eu cheguei no órgão, não tinha um plano de implantação. Nesse meio tempo que eu estava desenvolvendo o plano de implantação, chegou uma demanda para mim para gerar um modelo 3D, para gerar uma maquete. Na realidade, eles queriam uma maquete da Promotoria de Justiça de Braslândia. Então, eu aproveitei para desenvolver o modelo e já começar a desenvolver o nosso template de arquitetura. Então, eu comecei a desenvolver, peguei um projeto pronto que nós temos, dos 2 modelos de promotorias que nós temos aí, que vocês podem observar. São os 2 modelos principais que nós construímos. E eu desenvolvi esses 2 modelos, já comecei a fazer a configuração básica das unidades do nosso template, configurar escalas, navegador de projeto, os materiais, famílias de modelo, de sistemas, de anotações 2D, ou seja,
eu criei tudo que era possível para a gente pegar tudo que existia de projeto em CAD e refazer no Revit. Na promotoria do Paranoá, que é a de baixo, eu criei as massas, sistema de massas complexas, porque a gente tem um monte de pele de vidro inclinadas nesse projeto. Então já deixei as massas prontas para poder modelar essas peles de vidro, né? Definir, né, os parâmetros das peles de vidro com as dimensões de todos os montantes, os espaçamentos, e já definir os parâmetros e tabelas, né? Já montando as tabelas para extrair os quantitativos, trazendo já um pouco do BIM ali à realidade. E até então só era um modelo 3D. Né? Uhum. Enfim, o modelo seguinte foi esse aí, Promotoria de Justiça de Brasília 2. Esse foi o projeto que estava todo pronto em AutoCAD, estava em vias de ser licitado. A gente ia licitar esse projeto, então eu aproveitei para gerar esse modelo completo e incluir aí, após a elaboração do modelo, as equipes de fiscalização e de orçamentação para me ajudar, para fazer aquilo que eu já mencionei no início. Então, olha só, beleza, eu preciso ter um modelo que reflita exatamente como ele vai ser construído para eu poder extrair as quantificações de maneira correta. Beleza, mas eu não sei como é que eu faço uma laje ou um pátio externo sobre garagem, por exemplo. Eu tenho uma laje crua, depois vai vir a impermeabilização, aquela história que a gente acabou de falar. Depois vai vir o contrapiso, depois vai vir o piso acabado. E no pátio externo ali que não é sobre garagem, no estacionamento, como é que é feito? Quais são as camadas que compõem? Ou seja, então pelo que você está falando, você tem que fazer um amadurecimento do modelo. O amadurecimento do nosso modelo. Exatamente. Eu já tinha feito, dentro do que eu conhecia do nosso modelo, já tinha desenvolvido todas as famílias que eu precisava, e aí fui melhorando as camadas e o LOD das famílias, como você mesmo colocou. Então, baseado nas informações que a fiscalização ia me passando, eu fui colocando as N camadas previstas para todos os nossos pisos. Então, hoje a gente já tem um piso previsto para o último subsolo, um piso previsto para os subsolos intermediários, para pátio externo, sobre garagem, pátio externo que não é sobre garagem, os elementos construtivos de paredes, os tipos de paredes que a gente vai utilizar dentro das salas, quando é parede empilhada, quando é parede simples, os tipos de forro com as N camadas, as pinturas. Então, tudo isso já foi definido no nosso modelo. Né? Isso foi feito com a equipe de fiscalização, que é o pessoal que está em obra, que sabe como é que se executa isso aí. Então, a gente teve que pegar esse know-how deles, conversar com eles, N reuniões, para amadurecer o nosso modelo. E pelo que eu estou vendo, a estratégia de utilizar paredes empilhadas, as famosas paredes de cebola e paredes de sanduíche, Isso. Vocês então destrincharam todo esse assunto para tomar de decisão como fazer as paredes, né? Pelo que eu estou vendo ali, é que não tem revestimento na parte de cima do forro, né? Forro, perfeito. Quer dizer, então a gente sabe que existem umas restrições lá no Revit em relação à parede de sanduíche, né? De baixar a altura dos dois lados. E aí, quer dizer, vocês foram adiante exatamente com estratégias para chegar ao resultado que vocês queriam para a questão do orçamento e da fiscalização. Perfeito, exatamente. Até porque o nosso setor de orçamento lá, ele é muito elogiado pelo Tribunal de Contas. Então, assim, a gente desenvolve uma orçamentação muito precisa, muito boa lá. E o chefe do orçamento, ele é bem criterioso. E ele queria confiar no software. E eu precisava demonstrar e provar para ele que o software realmente levantava quantitativos precisos. Então, o segundo momento, depois dessa parte da fiscalização que me ajudou, fazendo um modelo, amadurecendo o modelo, fazer o digital twin ali mesmo, eu passei a trabalhar com o orçamento. Então, a gente começou a conferir as tabelas que eu havia criado, de acordo com a experiência que eu tinha, que eu achava importante ter os tipos de tabela, e passei a ver as exigências dele. O que é que eles queriam? Como é que vocês preferem que eu passe quantitativo de pele de vidro, por exemplo? É metro quadrado? É quantidade de montantes de vidro? Como é que vocês orçamentam isso? Mais uma vez a questão de como é que o mercado responde ao nosso setor de orçamento. Como é que eles passam as informações? O que é que o orçamento precisa para orçar? Então a gente teve que trabalhar todas as nossas tabelas, adaptar as tabelas para falar o que era metro, o que precisava passar em metro quadrado, em metro cúbico, em quantitativo, esquadria, é metro quadrado, é quantitativo, tudo isso teve que ser ajustado com o setor de orçamento. Wagner, agora eu acabei de me lembrar de uma coisa. A gente está falando de siglas aqui, LOD, LOD, LOI, isso. Mas tem gente que está na internet e de repente não sabe o que é isso. Né? Então vamos dar uma explicação básica do que significa cada um deles. À vontade, vamos lá. Ver. Então, o LOD, pessoal, o LOD, ele cuida mais da parte... Existem várias classificações na prática, na realidade, né?
Mas o LOD ele cuida mais da parte gráfica e da parte de informações, de algumas informações do modelo. Então é você melhorar o teu modelo, né? O nível de informações que o teu modelo tem. Costuma-se falar muito no LOD, englobando o conceito de LOI. Na prática a gente vê muito isso. Se você pegar algumas classificações da AIA, algumas classificações do Caderno de Santa Catarina, vocês vão ver que tem alguns níveis de classificações diferentes. O da AIA vai do 100 ao 500, variando de 100, 200, 300, 400, 500. Saindo ali do projeto da fase conceitual ali, né, um modelo com poucas informações, e à medida que o teu modelo vai avançando, vai ganhando informações até chegar no projeto executivo, você vai chegar no LOD mais avançado. Com uma regra geral, quanto maior o LOD, maior o nível de amadurecimento de informações dentro do teu modelo. Mas traduzindo, level of development ou detail, né? Exatamente. Nível de desenvolvimento ou nível de detalhamento da modelagem. Da modelagem. E o LOI, nível de informação. Que são as partes não geométricas. Né? Né, do nosso e aí, essa informação ela foi criada pelo Instituto de Arquitetos Americanos. Americanos, perfeito. Né? Então essa sigla que você está utilizando aí da AIA é American Institute of Architects. Isso, né? perfeito. Tá, e é amplamente utilizado pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Mas a gente está passando a utilizar o termo ND, né? Nível de desenvolvimento. É Na minha apresentação, inclusive, eu coloquei os dois. Coloquei LOD e ND, que é o nível de desenvolvimento. Beleza. Perfeito. Então é praticamente isso que o Alexander falou, exatamente. O LOD ele foca muito a parte gráfica, digamos assim. E o LOI, o nível de informações, as informações não geométricas do teu modelo, né? Você vai colocando ali ao longo do processo. Enfim, aí eu... Desculpa atrapalhar, ainda nesse assunto. Tá. Vocês, claro, que vocês são obrigados a levar isso mais tarde para as licitações. Claro. Né? Como é que isso é pedido? Isso é uma curiosidade minha. Como é que isso é pedido num contrato, num edital? Né? Vocês pedem, tem que ser no LOD e tal? Como é que vocês estão fazendo isso? Então, na realidade, como nós fazemos todos os nossos modelos, o nosso plano de execução prevê a contratação. Por isso foi definindo todas as entregas, o nível de LOD dos outros então, no projetos. caso de vocês, parte tudo de vocês. O projeto e os modelos saem de vocês no LOD que vocês querem. Isso, exatamente. Tá, então vocês não têm a preocupação de pedir no LOD para alguém. Não, a gente não tem essa preocupação. Mas a gente sabe que vão ter órgãos que estão vendo a gente aqui que vai ter a situação contrária. Eles vão pedir para alguém fazer. Para alguém fazer. Né? Exatamente. Então eles têm que determinar no edital que tal projeto, tais projetos saiam no LOD. No LOD né, tal. 300, 350, 400, assim por diante. Perfeito. Exatamente. Então depende da característica do órgão. Nosso órgão ele trabalha com todo o ciclo de vida. Nós fazemos o projeto, nós orçamentamos, fazemos a quantificação, fazemos o planejamento, fiscalizamos a execução e fazemos a gestão do pós-obra. Legal. Então tem órgãos que fazem a contratação dos projetos. Então vai ter que ter um plano de execução definindo todas essas entregas, como é que serão entregas dos modelos. O nosso plano de execução prevê isso, por quê? Em algum momento eu posso ter alguma disciplina defasada lá, sei lá, em algum momento o engenheiro de estruturas pode não estar lá no prédio. Sei lá, precisou fazer um curso, saiu, e atualmente nós temos só um engenheiro de estrutura. Então necessariamente eu vou precisar contratar esse projeto. Então eu já tenho isso previsto já no nosso plano de execução para essas entregas. A nível de edital, como você perguntou aí, eu entendo que tem que ser muito bem amarrado, né? Feito o Caderno de Santa Catarina, eu acho que é um bom exemplo pessoal se basear. Eu leio muito ele, praticamente diariamente, eu acho aquele caderno ali muito bem redigido. Né? Eu acho que é importante a gente acompanhar. Complementando aqui a parte que o Alexander falou, eu tecei uns comentários aqui da parede simples empilhada. Se você observar ali a parede simples ali, o revestimento ele vai até lá na laje, bem acima do forro. Na parede empilhada a gente consegue resolver esse problema. Eu consigo dizer até que altura vai o revestimento de ambos os lados e acima fica só a alvenaria. Então a gente consegue ajustar realmente a quantificação dos revestimentos de acordo com o que é executado na prática. Normalmente lá a construtora vai lá e executa 10 a 20 centímetros só acima do forro. Eles não levam o revestimento até lá a laje, né? Então isso é essencial, ou seja, você tem que procurar N formas. Tem um método de paredes explodidas, né? As paredes sanduíche, a gente preferiu não adotá-lo, porque a gente entende que é um pouco difícil fazer a mudança de revestimento depois que você explode o material. Se precisar trocar, o método de parede empilhada é mais simples. E aí a Promotoria de Justiça Brasília 2, que é esse prédio que eu acabei de mostrar, que nós fizemos a comparação do modelo de quantificação antigo, de projeto antigo,
com o modelo Revit. Já foi construído, foi entregue em novembro do ano passado, fica ali próximo ao Parque Shopping ali. Serviu de estudo para o ND, como você acabou de colocar, o nível de detalhamento 500, né? Desenvolvimento de modelo. ND 500 aqui, no nível máximo de detalhamento, foi? Fizemos o estudo. Nosso projeto foi no ND 400, né? A verificação com o modelo antigo, e fizemos o estudo para que o próximo projeto, que é o do Riacho Fundo, que a gente fez executivo agora, já saia no ND 500. Quer dizer, já com a visão da parte de manutenção predial. Perfeito. De controle de facilities, essas coisas. Exatamente. Legal. Então estudamos a parte de licitação e execução, principalmente por uma pergunta que o Paulo Sanches fez lá no seminário, como é que vocês vão fazer o edital de contratação? Então, a gente precisou fazer esse estudo inicial para poder passar algumas informações para a equipe de licitação também. Tem que ter um pessoal em BIM para ajudar o pessoal na licitação. Então, assim, são várias etapas que vai subindo a cadeia, né? E já entra a parte jurídica aí, Lei 8666. Então... E a gente vê que para quando se montar um edital de licitação, não funciona o copia e cola. Exatamente. E é o que a gente tem visto para tudo quanto é lado, quando tem o edital lançado aí, pede-se BIM, é um copia e cola tremendo. Copia o do edital anterior, não sei o quê. E como a equipe, de repente, não tinha know-how para isso, né, simplesmente copiou e colocou lá dentro do edital, eles passaram a ter problemas. Perfeito. Então, assim, não é uma receita de bolo igual para todo mundo. Exatamente. É o que eu acabei de falar, né? Procurar ler o que os outros estão fazendo, mas adaptar. Nem sempre que serve para um órgão vai servir para o teu, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. E a gente tem condições de fazer o SBILT, né? Depois que a gente fez essa análise aí, temos condições de fazer o SBILT também. Mas estamos querendo ver a possibilidade de fazer através você acabou de falar que adquiriu no início do scanner. Mas a gente sabe que é um custo muito alto, então a gente preferiu primeiro dominar, né, um SBILT um pouco dentro do próprio Revit, e no segundo momento, se a gente conseguir uma verba, recurso, a gente passar e avançar o processo. Né? Legal. Enfim, na sequência, né, eu fiz os 2 modelos iniciais para desenvolver o template de arquitetura, fiz mais um modelo envolvendo a equipe de fiscalização e de orçamentação para comparar com o modelo antigo, para realmente o pessoal ter confiança no nosso modelo, ver que o nosso modelo era confiável. Inclusive, eu esqueci de falar, foi a dissertação de conclusão de graduação do chefe do orçamento nosso lá. Ele comparou realmente os quantitativos do orçamento do modelo antigo com o nosso modelo em Revit e chegou à conclusão que é muito confiável, que os dados realmente estavam bem precisos, bem próximos. Na sequência, a gente desenvolveu esse edifício administrativo aí. Foi um edifício de estrutura mista. Como eu falei, a dificuldade imensa de definir um piloto único na administração pública. Então, já que é difícil desenvolver um piloto com todas as instalações, fomos fazendo aos poucos. Cada projeto, a gente ia colocando algumas disciplinas em BIM. Nesse projeto, a gente aproveitou para desenvolver o template de estruturas metálicas e o template de ar-condicionado, instalações mecânicas. Por quê? A gente sabia que ia ter muita furação nas vigas metálicas, a gente precisava prever todas essas furações, já que as vigas são pré-fabricadas. Então, como ela já vem pronta, com todas as furações, só para colocar lá na obra, a gente precisava fazer essa compatibilização previamente de uma maneira bem precisa. Então, a gente fez o modelo, estrutura mista, TQS, o concreto, metálica no Revit, auxiliado pelo software 3D Metálica, o engenheiro Paulo, muito especialista na parte de estrutura metálica. Fizemos toda a compatibilização, ar-condicionado, dutos, fizemos todas as furações nas vigas. Teve vigas que teve 1, 2, até 3 furações, com os reforços devidamente calculados. Conseguimos verificar todas as interferências. Geramos a extração de quantitativos para a fabricação de todas as vigas, com as aletas de sustentação, toda a parte de sustentação de fixação dos pilares metálicos. Tudo através do Revit. Tudo que as planilhas que nós criamos no Revit. Desenvolvemos os templates, aproveitamos, né, das 2 disciplinas. E fizemos também o estudo de insolação nessa edificação. Aproveitamos para colocar a melhor posição ali dos brises. E nessa edificação ficou toda atrás desse prédio. Enfim, foi um modelo que foi muito satisfatório de fazer. Aí um exemplo da planta 2D aí que nós detalhamos já, tirando do modelo 3D.
Foram feitas 51 pranchas, para vocês terem ideia, detalhamento só da estrutura metálica. E aí vai um detalhe também, que tem muita gente que não acredita nos softwares como o Revit, pensando que não chega na qualidade de desenho de um software como o AutoCAD. Perfeito. Né? Tá aí mostrando que super bem detalhado. Né? Que é possível sim. Principalmente o pessoal da arquitetura. Não acredita muito lá no meu setor, pelo menos, né? Então, assim, eu consegui mostrar para eles, eu falei para eles, eu consigo deixar o projeto no Revit idêntico ao nosso projeto em CAD. E ao longo dos dias, das semanas, eu fui mostrando, a gente foi desenvolvendo e melhorando. Muita gente, inclusive, reclama no Revit no aspecto da questão da profundidade. Isso. Quando você gera um corte, uma fachada, a questão da profundidade. Existe ferramenta do Revit que faz essa questão da profundidade, mas é uma coisa que precisa entrar no comando do comando para poder chegar até lá. E as pessoas não conhecem a ferramenta, Perfeito. mas que o Revit possui. Possui. E é possível, nós estamos fazendo no nosso projeto. Então, esse projeto foi muito bem detalhado, todas as aletas de sustentação, os furos, reforços, a tabela de quantitativos, o engenheiro mecânico, o engenheiro estrutural lá exigiu que fosse os quantitativos por prancha, ou seja, aquela tabela de quantitativa ali tem todo o material suficiente necessário para fabricar essas 6 vigas que estão aí nessa prancha aí. Então foi quantificado por prancha a exigência dele. Então, assim, foi um processo bem trabalhoso. Tivemos que criar uma série de parâmetros para extrair essas informações por prancha. Ou seja, tem prancha que tinha 6 vigas, tem prancha que tinha 3 vigas. Então, eu criei uma série de parâmetros, uma série de funções internas, função SI, para poder identificar essas vigas dentro das N pranchas para extrair a quantificação correta dentro de cada prancha. Legal. Aí o nosso pavimento tipo do ar-condicionado, que foi compatibilizado com a estrutura metálica. Como eu falei, foram geradas 51 pranchas de detalhamento em Revit, da parte metálica, e 93 pranchas no TQS da estrutura de concreto. Contenção, fundação e superestrutura. E o ar-condicionado foram geradas 27 pranchas direto no Revit. Inclusive, foi nesse modelo que a gente desenvolveu o sistema de chiller completo. Então hoje a gente tem um sistema de chiller completo, como nós instalamos nas nossas promotorias, com todos os equipamentos necessários e de acordo com o que o orçamento precisa. Isso é bom. Isso é essencial. Então, finalmente a gente chegou ao momento de fazer o nosso primeiro projeto 100% BIM. E aí, mais uma vez, vem as questões políticas, administrativas e financeiras. A gente teve um momento difícil aí recentemente, né, de mudança de presidência, enfim, impeachment. E naquele momento lá, a gente viu uma oportunidade imensa no órgão. Houve uma contenção de verbas em toda a administração pública federal. E a gente pensou, agora é o momento. Agora a gente não vai poder construir muito esse ano. Engraçado, o pensamento de vocês. Na hora que o pessoal freou, é que vocês resolveram acelerar. Exatamente. Legal. Perfeito. Já que não vamos construir, vamos projetar. Então vamos aproveitar e fazer o nosso primeiro projeto 100% BIM, porque a gente vai ter tempo de desenvolver o modelo. Então, aproveitamos esse projeto da Promotoria de Justiça do Riacho Fundo, fizemos a arquitetura, a estrutura e todas as instalações no Revit e TQS, ar-condicionado, elétrica e dados, detecção de alarme contra incêndio, hidrossanitário e o próprio contra incêndio. Foram geradas 218 pranchas de detalhamento a zero, Revit e TQS, só 2 aplicações. Foram desenvolvidos templates de elétrica, hidráulica, sprinkler e incêndio, que até então a gente não tinha. Nós tínhamos só um embrião desses templates. Então a gente passou a melhorar esses templates. Fizemos também um estudo de insolação. E ali um breve esqueminha ali das aplicações que nós utilizamos, né? O TQS para fazer a estrutura, foi toda de concreto nesse projeto. E o dimensionamento também, já que o software faz. No Revit nós fizemos a arquitetura, todas as instalações, e os cálculos de dimensionamento, como eu falei, a gente usou os softwares que já dominávamos. EasyPower, Dialux, Revit, RAP, o Hydros e o Excel. E algumas planilhas que desenvolvemos nos nossos templates e estamos tentando melhorar esse processo também. Wagner, só uma coisa em relação à primeira frase lá, primeiro projeto 100% BIM, só para tirar a confusão de algumas pessoas. É que muita gente tem muita mania de colocar na internet 100% Revit. Então você já viu essa brincadeira, né? Já. Mas quando a gente fala 100% BIM, a gente entende que BIM são 3 grandes pilares. Tecnologia, processo e pessoas. Entendi. Quer dizer, ali realmente houve a utilização dos três grandes pilares nisso tudo, né? Perfeito. Tecnologia, que vocês passaram a dominar a tecnologia,
você fez uma mudança radical na cultura de trabalho da tua equipe, né? Ou seja, as pessoas foram treinadas, né? Aprenderam a trabalhar, né? E os processos, você mudou fluxo de trabalho, você criou regras de trabalho, você criou metodologia de trabalho. Perfeito. Por isso é 100% BIM. Exatamente. Bem colocado, muito bem observado. E toda essa mudança de cultura e utilização dos processos. Por isso que eu acho importante, mais na frente eu vou mostrar, a criação de um manual ou de melhores práticas desses processos. Né? Tudo que a gente faz, que a gente vê que funciona, a gente cataloga isso aí. Pô, isso aqui funcionou legal na compatibilização, então vamos passar a adotar. O que não deu certo, vamos rever e vamos tentar melhorar. É um aprendizado contínuo. Enfim, aí fizemos a compatibilização, temos um esquema aí da checagem de interferência, né, o Clash Detection no Revit, no Navisworks. Inicialmente, nós fizemos a compatibilização no próprio Revit, através da ferramenta de interferência Check. Geramos o arquivo IFC do TQS para levar a estrutura, né, para o Revit, fazer a interoperabilidade. Até então você não tinha o aplicativo do TQS que já geraria arquivo RVP direto? Não, nossa versão do TQS... Não tinha o aplicativo. Mas nossa versão do TQS gera o IFC. É que hoje a gente já pode fazer já pode direto, fazer direto. direto. Não tínhamos ainda, por isso nós fizemos o IFC. Uhum. E trabalhamos com o Revit Link de maneira cruzada, né? Fizemos o Clash Detection no Navisworks. Então, por que eu destaquei ali que nós fizemos uma parte da checagem no Revit? Pessoal, como eu falei, a gente procurou aprofundar ao máximo o software e puxar o máximo das funcionalidades do software. Então a ferramenta de interferência check do Revit, ela é funcional. Ela não é tão precisa quanto a do Navisworks, mas ela funciona. Então a gente conseguiu fazer uma série de checagens de interferências ali direto no Revit, até porque durante o processo de projeto eu poderia manter um projeto ligado no outro. Então isso facilitou bastante. Usamos a ferramenta de comunicação interna do Revit, que é pouco utilizado, que é uma ferramenta de... Você consegue relatar algumas interferências que você acha, consegue passar diretamente para os outros usuários do projeto. É uma ferramenta pouco explorada também do Revit, é uma ferramenta muito boa de se utilizar. Pode falar um pouco aí, teria que falar um bom tempo sobre ela. Enfim, e depois fizemos a checagem de interferência no próprio Navisworks. Então foi feito um cruzamento de todo mundo, arquitetura com as instalações prediais, estrutura em instalações prediais e as instalações entre si. Né? Foram feitas todas as checagens. Eu vou então fazer o seguinte, vou aproveitar que estou falando que precisaria de mais tempo para isso, vou fazer um convite para você voltar. Tem um tema, né, do BIM Talks que é exatamente sobre o processo de trabalho colaborativo, multidisciplinar, né? E você me falar que o pessoal mostrar isso para eles. Posso mostrar essa ferramenta, muito útil essa ferramenta do próprio Revit. Você consegue colocar lá a interferência que você achou, comunicar para o colaborador que vai analisar aquela interferência, colocar a data, quem está emitindo, e quando ele consegue realmente definir e resolver o problema ou não, ele te reporta, responde, aparece a data que você cadastrou a essa solicitação, a data em que ele respondeu, você consegue gerar um mini relatório ali dentro do próprio Revit. Eu acho interessante. Aí, continuando, a documentação 2D e 3D da arquitetura, também extraída do próprio modelo 3D que nós geramos. Toda essa parte de especificação aí de materiais é gerada automaticamente. A gente preferiu utilizar as próprias tabelas, como também legendas, né, de materiais. Então, toda parede, todo elemento construtivo que eu coloco no meu modelo, material X, Y, Z, já vai aparecer automaticamente ali na nossa tabela de especificações. Então, eu não preciso digitar mais nada. Então não tem o risco de repente, num outro projeto eu esqueci de editar um material ou outro, né? Então eu tenho uma precisão muito grande ali nas nossas informações. Aí um outro modelo, de uma prancha 2D, detalhamento dos brises, né? Nós conseguimos fazer o detalhamento total também, com todo o quantitativo dos brises, modelamos. E isso ajuda muito na obra, né? Porque a pessoa que vai executar, ela entende bem melhor, bem mais fácil, né? Como sem executar. dúvida. Tá ali tudo, né? A parte 3D também, que ajuda muito, né? Apesar que vocês ainda estão no processo de entregar pranchas para uma obra, né? Pelo que a gente esteve conversando mais cedo, a intenção é disso aqui se tornar algo mais
né, dinâmico, Sem né? dúvida. A ideia... Deles trabalharem na obra no modelo em si, né? Isso, exatamente. A ideia é essa. O próximo passo é treinar as equipes de fiscalização para na obra eles já estarem com o tablet ou o computador. Né? Não ficarem olhando para uma prancha. Não, de jeito nenhum. Já olhar lá o nosso modelo lá e tirar as dúvidas também do pessoal que está executando lá a obra. Né? Legal. Enfim, aí o modelo de estrutura do TQS, né, importado do TQS com a parte de fundação e superestrutura. A gente gerou 51 pranchas no TQS. Aí um exemplo da compatibilização da arquitetura com a estrutura, né? Tivemos ali as interferências das vigas com as esquadrias ali do subsolo, que dá para um poço inglês lateral. E a solução adotada foi a de baixo. A gente teve que diminuir um pouco a altura das esquadrias de alumínio. Estendemos as esquadrias e conseguimos diminuir, falamos com o engenheiro estrutural, diminuímos um pouco a viga, a seção da viga, e conseguimos resolver ali o problema de compatibilização. Tivemos vários problemas de interferência aí da estrutura com a arquitetura, mas todos foram resolvidos no modelo. E no meio do caminho, né? E no meio do caminho. Não no final, né? Não no final, exatamente. Não na obra, como costuma acontecer. Aí o nosso modelo já federado aí, com todas as instalações aí, ar-condicionado, elétrica, hidrossanitário e contra incêndio, Revit, Navisworks, né? Todas as instalações. Aí uma ampliação aí de um clash detection aí que nós fizemos. Ali tivemos uma interferência ali do sprinkler com a saída de ar e calhas elétricas e o condulete. A gente encontrou muitas interferências, até comentei com o Alexander antes, porque os projetos meio que caminharam separados. Como eu estava ministrando o curso de várias disciplinas, elétrica, mecânica, estrutura, e alguns engenheiros acabam avançando mais que os outros, o processo de aprendizado é diferenciado de cada pessoa, obviamente, os projetos correram meio que num prazo diferenciado entre eles. Então, quando a gente foi compatibilizar, a gente encontrou muitas interferências. Como eu comentei com o Alexandre, o nosso projeto que a gente está fazendo agora, o da promotoria de Sobradinho, nós já estamos trabalhando interligados, toda a disciplina desde o começo. É a colaboração efetiva em si, né? Tentar fazer um pouco do início de uma engenharia simultânea ali, evitando esse tipo de interferência aí, que realmente seria uma interferência muito facilmente ser evitada se todo mundo já tivesse conectado entre si desde o início, né? Uhum. Aí o modelo só de água potável e aproveitamento pluvial separado, né? Lá do nosso modelo federado, toda a instalação. O modelo de esgoto e águas pluviais. Né? Detalhamento 2D aí também foi extraído direto do modelo, da parte de esgoto. Detalhamento também aí. Como no Revit é muito simples, no CAD a gente não costumava fazer um 3D de esgoto. Geralmente a gente só apresenta a planta, a parte de planta abaixo. Como no Revit é muito simples, puxar qualquer informação. Não só isso, né, velho? Porque assim, a gente vê muito projeto de instalações que eu acho só rindo, né? Mas essa é a nossa realidade no Brasil. Os engenheiros, o pessoal que faz o projeto de instalação tem a mania de fazer apenas o projeto em 2D, em planta baixa, não gera corte. Perfeito. Né? E coloca assim na nota, preso ao teto. Aí eu fico me perguntando assim, tá, preso ao teto a que altura? Né? Colado a 10 centímetros, a 20 centímetros, a 30 centímetros do teto, tá tudo preso ao teto, mas que altura? Ou seja, que se vire quem está construindo, né? E lá é quem chegou primeiro. Exatamente. Né? Que vai dar a ordem às coisas, né? Então, aqui não. A gente vai conseguir ver todos ao mesmo tempo, a gente vai conseguir mudar de posição, né, no modelo antes que a coisa se complique lá fora. Exatamente. Inclusive até detalhamento dos tirantes, nós colocamos os tirantes que sustentam toda a parte de tubulação. Fizemos detalhamento porque é muito simples detalhar. Eu faço o corte e o tirante já está lá na posição. Então, o processo da modelagem, do modelo 3D é fantástico, né? Essa parte de detalhamento. Muitas vantagens, né? Muitas vantagens. Aí o modelo também do contra-incêndio, né? A parte de sprinkler, a gente gerou 20 pranchas de detalhamento. Foi um modelo bem gratificante de trabalhar, a gente conseguiu fazer coisas bem interessantes nele. Detalhamento das bombas, com todos os equipamentos necessários. A partir do momento que eu coloco qualquer equipamento ali no sistema, já aparece ali, já na nossa legenda ali, tudo que o orçamento precisa para quantificar. Antigamente, nos nossos projetos, como você acabou de falar, às vezes o engenheiro fazia o projeto, colocava a bomba ali e o orçamentista tem que ir para o memorial descritivo.
Então, com a facilidade do BIM, a gente consegue inserir todas essas informações já, né? Melhorar o LOI da família, colocar as informações direto na família e já extrair diretamente para a nossa prancha. Então, facilita o trabalho do orçamento também, não ter que estar utilizando o memorial descritivo toda hora. E a ideia, como você sabe, né, é gerar um memorial descritivo automaticamente através das classificações, né? Espero que no futuro a gente consiga. No futuro trabalhar com uma realidade aumentada, Exatamente. Colocar uns adesivinhos de RFID, né? Onde a pessoa simplesmente para ali na bomba, já aparece já a tubulação dentro das paredes, está passando por aqui, né? Não precisa olhar para uma planta, para um projeto, vai olhar para o modelo, já tem inclusive até mesmo diretamente no local. Perfeito. Todas as informações vão estar lá dentro daquela realidade aumentada. Exatamente. Tem muito a oferecer isso. Muito a oferecer. Mais detalhamento, o nosso projeto de sprinkler. Então, fantástico. Aí temos nosso modelo de instalações mecânicas, né? O ar-condicionado, a parte do chiller. Gerou 28 pranchas de detalhamento também. Um exemplo aí de uma prancha aí detalhada do modelo 2D aí de instalações mecânicas, né? Um outro exemplo aí também utilizando o sistema de legendas do próprio Revit, dimensionamento dos dutos ali por cores, facilitando para quem vai executar o projeto. Esse detalhamento é gerado automaticamente com aquela ferramenta simples que tem no próprio Revit de gerar a legenda dos dutos por diâmetro, por material, por revestimento de duto. Você pode gerar a legenda por qualquer parâmetro praticamente disponível na família. Então é fantástica essa ferramenta também. As instalações elétricas, né, a parte de dados, detecção e alarme contra incêndio, também, totalmente feita aí o modelo. Detalhamento 2D também. E mais uma prancha do nosso detalhamento 2D. Magno, na parte do detalhamento 2D do projeto elétrico, né? Tive uma dúvida, pergunta que não quer calar. Como é que vocês resolveram algumas limitações do software? Então, tivemos bastante trabalho, tivemos que gerar famílias complexas, né? As famílias compostas por 3D e 2D, né? Para resolver problemas de representação gráfica, que é o grande problema do MEP elétrico, é a representação gráfica. O dimensionamento, a parte de fase e retorno, a gente sabe que a parte do retorno o Revit não faz. Não faz. Através do Key Builder. Então, como eu te falei, a gente desenvolveu algumas famílias 2D que puxa a informação direto de alguns parâmetros que criamos para as nossas famílias, de eletroduto, ou melhor dizendo, de tomadas, de luminárias. Então a gente criou alguns parâmetros e a gente alimentou essas informações nas próprias famílias. E com essas famílias 2D, a gente inseriu alguns sistemas de tagueamento na própria família que extrai essas informações diretamente das nossas famílias. Então, foi a maneira que a gente encontrou de resolver essa limitação. Vocês encontraram alguma solução para tirar quantitativo de fio? Quantitativo de fio, a gente está tirando pelos conduletes, pelo caminho, né, em si. Porque o Revit ele faz o cálculo médio pelo x, y, z. Sim. Não é verdade? E a gente tentou fazer uma aproximação pelo caminho realmente. Mas você só está utilizando então os conduítes rígidos? Só rígidos. E quando tem que trabalhar com conduíte flexível? Pois é, aí ficou a cargo dos nossos engenheiros elétricos, eles fazem o cálculo meio que analisando o nosso modelo 3D. É porque tem gente que faz uma gambiarra nessa hora, e utiliza cano flexível com Isso. a tipologia de conduíte. Pois é, a gente não utilizou esse processo, preferiu não utilizar. Tá. Mas... É só para a gente colocar aqui, porque né, tem muita discussão sobre esse assunto. Né? Eu conheço, já participei de alguns fóruns de discussão na internet sobre isso. E no primeiro momento a gente preferiu não utilizar e ficou a cargo dos engenheiros elétricos fazer esse dimensionamento aí, esse cálculo aí. Não, mas é bom mostrar que existem opções sim, mas mostrar como vocês estão fazendo, porque é uma dificuldade. Muito então, grande. Como vocês estão resolvendo, né, existe solução. Exatamente, não, sem dúvida. E para quem trabalha, eu converso muito com o pessoal do orçamento, eu acho que o orçamento, a gente tem que conversar diretamente com ele para melhorar o nosso LOI. Então, cada vez mais o TCU exige que a gente abra as composições de tudo. Então, essa parte que você falou aí de quantitativo tem que ser muito preciso mesmo. E eu vejo muito na parte de hidrossanitário, que antigamente você podia fazer uma contratação de uma maneira geral.
Agora você realmente tem que dizer quantos joelhos tem na tua instalação, quantos T's tem na tua instalação. Imagina você contar num projeto 2D quantos joelhos, quantos T's tem na tua instalação. Aqui rapidamente você consegue extrair essa informação. Então é um ganho imenso. Enfim, quando a gente finalizou o nosso projeto, né, do Riacho Fundo, como a gente já discutiu um pouco aqui sobre o nível de desenvolvimento do modelo, que é o ND, que a gente tem adotado essa denominação aqui no Brasil, né, que é o LOD lá fora. Como regra geral, maior LOD, maior o LOI, maior o número de informações no teu modelo. Como eu falei, existem várias classificações. Você pegar o caderno de Santa Catarina ali, entre o 400 e o 500, tem um intermediário ali, tem um 450, tem um 350, então a gente parte ali do estudo de viabilidade, né? Mas por fim é uma informação ainda muito subjetiva, né? Não tem ainda uma coisa bem clara, verdade, né, sobre essa classificação. Dá para se entender, dá para se classificar, mas não tem ainda uma regra clara. Isso, né? Exatamente. Então você sai ali do LOD 100, do estudo de viabilidade até o executivo ali 500. E se você pegar algumas classificações, o executivo é 400. E como você falou, ainda precisa amadurecer algumas discussões aí, né? Então, na minha concepção, dentro do que eu já estudei, dentro do que eu já acompanhei, eu acredito que nós estamos no LOD 400, né? A gente consegue fazer os projetos ali bem executivos mesmo, com extração total de quantitativo. E fizemos o estudo para o LOD 500, o ND 500, como a gente mostrou lá no Brasília 2, né? A parte de fase de licitação, execução e as-built, principalmente licitação e execução para definir planejamento 4D com Navisworks, melhorar os nossos processos de planejamento 4D. Isso segundo a classificação AIA e o caderno BIM Santa Catarina, né, que é o que a gente costuma acompanhar. As dimensões do BIM, nós dominamos já todo o modelo, né? A gente tem um modelo hoje muito maduro, com todas as informações. Estamos consolidando o planejamento 4D no Navisworks, já fazemos o planejamento, mas estamos melhorando esse processo. Analisando a aplicação 5D, definindo ali o software que realmente vamos utilizar para integrar. Estamos definindo isso aí, mas já conseguimos extrair toda a quantificação, passar direto para o orçamento, já foi um grande avanço já. E o 7D estamos utilizando o nosso sistema interno desenvolvido pelo próprio órgão no momento. Para ficar uma coisa clara, essa classificação que você colocou aqui, também não existe uma regra também não existe uma regra definida no mercado, né? Eu, por exemplo, conheço o 6D sendo o teu 7D e vice-versa. E vice-versa. O 6D ali já é sustentabilidade. Exatamente. Né? E falar nisso na parte de sustentabilidade, vocês já estão pensando em alguma coisa? Né? Eu comecei a fazer um estudo, nossa suíte lá previa o uso da utilização da nuvem da Autodesk. E lá tinham várias ferramentas para fazer estudo das classificações, né, das certificações, inclusive LEED. Só que eles descontinuaram o serviço no ano passado. Até um tempo atrás eu me lembro que nenhuma das aplicações da Autodesk era aceita por nenhuma das certificações oficiais, LEED, Aqua, Procel. Não era aceita, mas a gente conseguia pelo menos estudar um pouco as análises, que existiam algumas análises na nuvem liberada da Autodesk, para a gente entender melhor os processos, né? E começar a utilizar o software específico para fazer essas análises. E a gente começou a fazer esse estudo e no meio do ano, acho que foi em junho ou em julho, foi descontinuado. Inclusive foi descontinuado também a integração com o Robot. E a gente estava fazendo um estudo com o pessoal da estrutura lá, com o engenheiro Leonardo. A gente também não consegue mais mandar para a nuvem através do Robot e voltar. Então agora tem que ser diretamente através do Robot. Então alguns serviços foram descontinuados, o que prejudicou um pouco essa parte. Então essa parte 6D, sustentabilidade, a gente está bem no início mesmo. Estamos começando, estamos engateando. E como você falou que aquilo ali não é uma coisa rígida, eu já vi até o 10D já agora. Chegamos na dimensão 10D. A parte 8D já é a parte de segurança de trabalho. Perfeito. Agora o 9D e 10D já para mim é novidade. Pois é, eu já vi outro dia. Inclusive já tem, como eu sou, tem uma formação em química também, tem uma tabela periódica do BIM, não sei se você já viu agora também. Enfim, o pessoal está inovando aí. Legal. E só fazendo uma comparação, já está finalizando já, pessoal, a estratégia BIM BR, né, com a nossa implantação BIM. Só falar os 3 marcos principais aí da estratégia.
A partir de 2021, elaborar os modelos de arquitetura, engenharia, né, estrutura hidráulica, VAC e elétrica, detecção de interferências, extração de quantitativos, geração e documentação 2D a partir dos modelos. Isso a gente conseguiu concluir essa etapa aí em dezembro do ano passado, com a finalização da Promotoria de Justiça do Riacho Fundo. Nós já conseguimos fazer tudo isso aí já dentro do nosso modelo de implantação. A exigência para 2024, que é o planejamento da obra, orçamentação e as-built, né? A gente está em fase intermediária, né, como a gente falou. Já estamos fazendo planejamento 4D no Navisworks, estamos melhorando, consolidando isso. Já fazemos toda a extração de dados da orçamentação, mas precisamos definir logo essa aplicação 5D. Eu acredito que vamos definir até julho agora com o pessoal do orçamento. A gente está tentando chegar num consenso que seja melhor para o órgão e para o pessoal que está alimentando as informações, né, das classificações e para o orçamento, porque tem software que atende muito bem a parte de colocar as classificações para fazer a extração das N bases de dados, mas já não atende tão bem o pessoal do orçamento e vice-versa. Então a gente está tentando encontrar um software que melhor se adeque a todo mundo, né? E a partir a implantação ali prevista para 2028, que seria a gestão do pós-obra, manutenções e reformas. Já utilizamos a metodologia em 2 reformas nossas, que foi a substituição do chiller da Promotoria de Justiça de Samambaia. Foi feita a substituição, fizemos o projeto todo no Revit. Inclusive foi muito elogiado pelas pessoas que foram executar. Substituição da pele de vidro do Paranoá. Definir as aplicações. Então, definir as aplicações da gestão pós-obra, como a gente falou, a gente utiliza um sistema nosso, que é o Resolve, mas estamos estudando a possibilidade de também utilizar uma ferramenta, né, 7D aí, para a gente poder migrar esses dados também. Uma coisa legal também, de questão de elogio, entramos com a aprovação do projeto do Riacho Fundo na CAP. Foi muito elogiado o nosso nível de detalhamento do projeto, como você falou. As pessoas têm muito receio do detalhamento do Revit ou dos softwares de modelagem 3D. E foi ultra mega elogiado nossas pranchas de detalhamento, pelo nível de detalhamento. Para as pessoas que estão na internet, aqui, Brasília tem uma condição diferente de municípios e cidades no restante do Brasil. Aqui a gente não tem prefeituras, Isso. A gente tem administrações regionais. Perfeito. Né? E a gente tem um órgão que centraliza a aprovação de projetos aqui no Distrito Federal. Né? Então, ter uma condição de elogio, né, de um projeto vindo em Revit, né, é bem legal, porque há tempos atrás era passar por uma administração regional para ser aprovado, e a pessoa e o fiscal, né, quem ia analisar, sabia que tinha sido feito em qualquer software de BIM, fosse o Revit, ele já mandava voltar. Verdade. Né? Foi feito em Revit? Não, volta. Não, exatamente. Não, mas por quê? Né? A gente sabia por quê, né? Porque ele não tinha a representação gráfica adequada, Perfeito. A pessoa que não tinha um controle e domínio sobre o software para deixar na mesma representação gráfica que o CAD. Então é bom saber. E aí vai de encontro a uma situação bem interessante que está acontecendo aqui em Brasília, que é o atual governo do Distrito Federal com interesse de transformar Brasília numa cidade digital, de transformar Brasília na capital brasileira do BIM, né, e em ter aprovação de projetos em BIM, né, aqui. Uhum. Né, então vai juntar tudo isso, vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Vamos lá. Então a gente está no processo de implantação aí do BIM, assim, bem adiantado com relação à estratégia BIM Brasil aí, né? Estamos bem adiantados no Vocês processo. fizeram muito tempo antes, né? Começamos a implantação. Houve alguma mudança quando apareceu o decreto? Apareceu o decreto? Houve. Né? Houve uma mudança muito grande, assim, principalmente do ponto de vista da alta administração, administração superior. Quando nós divulgamos, né, esse case, começou a chegar mensagens de diversos órgãos do Brasil inteiro, pessoas que estão implantando, elogiando o nosso case. E a administração nos chamou, né, para conversar, para elogiar, né, a nossa implantação. E depois da estratégia, né, da implantação da estratégia BIM-BR, houve uma mudança muito grande assim, de aceitação da implantação BIM como um todo, né, com relação a gente conseguir acesso a mais verbas para cursos, para aquisição de softwares,
para disseminar mais a metodologia dentro de toda a nossa cadeia de projetos, que até então, inicialmente, a estratégia era só o projeto. Nós não íamos utilizar o BIM em planejamento, na parte de gestão pós-obra, ou seja, a ideia inicial do órgão era só o projeto. Então, com a definição, com esses 3 marcos aí da estratégia BIM, foi mais fácil a gente demonstrar a possibilidade de utilizar em todo o ciclo de vida, até porque a própria estratégia define um pouco isso, a implantação ao longo de todo o ciclo de vida, né? Então, isso foi um marco, assim. E o fato da orientação ela ser um pouco mais determinativa do que as anteriores. Antes a gente tinha apenas orientações de consenso que os órgãos comecem a utilizar o BIM. É interessante, comece a se projetar em BIM. Não existia nada muito determinativo do ponto de vista do governo. Então, a partir do momento que o governo determinou, né, com esse decreto, a contratação a partir de 2021, né, isso mudou bastante nosso planejamento interno lá. Legal. Bem, enfim, a plantação no MPDFT, eu quero falar rapidamente aqui dos facilitadores e vantagens, deu um probleminha ali no nosso slide, e das dificuldades e desvantagens. Eu vou só citar rapidamente aqui, para a gente não se estender muito. Uma das vantagens facilitadores foi a questão da consultoria interna, como eu falei. A gente conseguiu reduzir muito os custos da implantação. Poderia ser externa, claro. Os cursos internos foram voltados específicos para cada disciplina, em cima de cada projeto que a gente estava desenvolvendo. Então isso facilitou muito o aprendizado dos engenheiros. É diferente você fazer um curso que não seja focado num projeto piloto, né? Então acho que em cima do piloto, realmente, por isso é importante contratar uma consultoria também de implantação, porque você vai desenvolver em cima do piloto. Então realmente você aprende as ferramentas, como deve ser utilizado no projeto. O contato diário, por estar lá todos os dias, né? Ser servidor da casa, estar lá todos os dias com os colegas, estava sempre tirando dúvidas. Foi um facilitador também. O desenvolvimento do nosso template básico e posterior adaptação à necessidade do órgão, aos fluxos de trabalho. Inicialmente a gente não trabalhava com Workset, só com Link Revit, e passamos a adotar o Workset no meio do processo. Então a gente foi adaptando o nosso template, como eu destaquei ali os Worksets. O projeto piloto com um bom prazo de execução, feito eu falei, devido à oportunidade que nós enxergamos na crise que o país estava enfrentando. Tivemos um bom prazo para executar esse projeto completo aí. Criação de manual de utilização do template, que é algo que as pessoas não costumam fazer muito. Como utilizar o template em si, ali, as funcionalidades básicas do template. Né? Reunião com os colegas ali diariamente, praticamente, para discutir as funcionalidades do software, estudando ali com bastante frequência. E as dificuldades e desvantagens são apresentadas por quase todo mundo, né? Aquisição de hardware mais robustos, precisa comprar equipamentos mais potentes, existe um custo aí, né, de aquisição de computadores melhores, com mais memória para rodar os softwares. A necessidade constante de renovação das licenças, a gente não adquire mais a licença, tem que renovar. Se você quer atualizar a tua versão, você tem que pagar a nova licença. A nossa licença ainda é boa porque ela é a licença de contratação, né? Ad eterna, costuma falar. Então, se nós continuarmos renovando todo ano, ela vai parar no ano que a gente desistir de fazer a renovação. Então, a nossa licença não é a de uso, né? Então, se a gente parar hoje na nossa versão, que é a 2020, já estamos trabalhando na 2020 já, e não fizemos renovação no ano que vem, a nossa versão vai parar na 2020. E aí, se quisermos lá na frente contratar uma de 2023, vai passar a ser licença de uso. Vamos parar na 2020 e ter que usar uma de uso para os próximos anos. A gente não pretende parar no momento. Então tem esse custo envolvido, né? Desenvolvimento do projeto piloto concomitantemente com as demais atividades. Isso, como eu falei, é um grande impeditivo do desenvolvimento do piloto. Realmente se acumular com outras funções do órgão. Criação dos templates e famílias. Realmente dá bastante trabalho, como a gente viu. Não é só criar famílias, modelar. Você tem que conversar com todos os atores, quais são as informações que cada um precisa para você alimentar essas famílias, melhorar o LOI, né? Resistência para migrar de outros softwares existe, é grande. A dependência da TI, todo órgão público enfrenta por isso. Para eu instalar um simples plugin no meu Revit, eu preciso acionar a TI do órgão para
instalar esse plugin para mim. Então isso atrasa o nosso processo um pouco às vezes. A mudança de cultura é um modelo 3D, não é uma construção virtual, não é o CAD mais, não é o 2D, né? Entender realmente como são criados elementos construtivos, que muitas vezes no 2D a gente só cria linhas, não precisa entender como é que funciona, como é que são criados elementos construtivos. No modelo 3D, no BIM, a gente precisa entender. Enfim, dificuldade para realizar treinamentos em diversas plataformas, dificuldades administrativas e financeiras, características da administração pública e também, acredito, da privada também, em muitos casos. E fazer a gestão dos templates. É também uma dificuldade, porque geralmente quando inicia uma equipe de projeto, os usuários do template acabam mexendo em algumas funcionalidades do template, em algumas nomenclaturas que a gente adotou para as famílias. Então é algo que a gente fica batendo na tecla até que o pessoal se adeque a essa nova filosofia de trabalho, né? Não mexer nos nossos templates. Queria deixar aqui rapidamente aí, pessoal, quem quiser conhecer melhor a nossa implantação BIM aí no MPDFT, é só ir no buscador aí MPDFT BIM, vocês vão achar a nossa apresentação institucional com 70 slides explicando melhor os custos da implantação, os softwares, metodologia de trabalho, os processos de trabalho. Vai estar saindo em breve aí um estudo de caso que eu estou tentando publicar, mostrando também as atividades do dia a dia da equipe de projeto, né? Que não dá para falar num seminário desse, não dá para demonstrar também numa apresentação de slide como essa. Tem a matéria que saiu também na nossa divulgação, vocês conseguem facilmente. Aí o nosso contato aí, quem quiser entrar em contato, é wagner.lima@mpdft.mt.br e o tico.wml@yahoo.com.br. Também estou nas redes sociais aí, LinkedIn, Facebook. Vocês podem entrar em contato, tirar qualquer dúvida, fazer solicitações. A gente está à disposição. Acho que a gente tem que se ajudar, os atores da administração pública têm que se ajudar nesse processo. Um tem que ajudar o outro, né? Porque se a gente quer colocar isso em prática, né, boas práticas precisam ser, né, copiadas, precisam ser aproveitadas. Claro. Né? E visto que vocês fizeram tão bem esse trabalho de casa, né, por que não, né, levar isso para todos os cantos do Brasil? Né, todo mundo aproveitar. Eu acho que realmente é bem válido isso. Wagner, muitíssimo obrigado, né, por esse papo. Muitíssimo obrigado pela tua experiência. Né? Tenho certeza que tem muita gente aqui que vai entrar em contato contigo, né? vai começar a te procurar, né? Mas eu acho que a gente tá todo mundo no mesmo barco. Verdade. Né? Tá todo mundo no mesmo barco. A disseminação do BIM não é só uma estratégia de governo. De jeito nenhum. Entendeu? Tem que ser de todo mundo, né? Porque eu, como profissional da área EC, se eu vejo que essa tecnologia, que essa metodologia, se ela não vingar, eu não tenho trabalho, né? Não tenho o que fazer com isso, né? Então eu vou começar a ser atrapalhado. E eu vejo tantas vantagens nesse sentido, todo mundo vê tantas vantagens nesse sentido. Então a gente tem que ajudar um ao outro, com certeza. Tanto que as diversas iniciativas que a gente vê aí, de diversas instituições, né, em criar materiais e disponibilizar tudo isso de graça. Né? Atualmente nós temos agora a CBIM, né, que é a Câmara Brasileira de BIM, que está discutindo bastante sobre esse assunto com eventos, né, de disseminação de BIM, de discussão sobre BIM pelo Brasil. O próprio evento da CEBIC, né, o pessoal da ASBEA, né, o pessoal do Sindicom, né, espalhados aí. Teve o evento lá em São Paulo, né, que sempre acontece em São Paulo. Todas essas ações são super bem-vindas. Né? E quanto mais gente puder disseminar e poder espalhar a notícia, com certeza, né? Puder ajudar. Volto a dizer, Wagner, muito obrigado pelo papo. Espero você então no aquele próximo tema de colaboração. Pode contar comigo aí, no que puder, dentro da minha disponibilidade, eu estou aí. Queria lhe agradecer também com essa um pequeno agrado, né? Uma canequinha daqui do BIM Talks. Muito legal. Né? Para se lembrar da tua vinda aqui. Ok? Agradeço. E agradeço também pelo convite. Foi um prazer participar desse webinar aí.
Valeu. O primeiro, né? Abrindo a semana, né? Do Bean Talks, a primeira semana. Deixa eu deixar bem claro aqui, né, para as pessoas não pensarem que foi de propósito. Que está acontecendo em paralelo um evento de um pessoal muito legal, que é do pessoal do Bean Experts. Perfeito. Né? São pessoal muito, muito bom, uma galera muito legal. E não foi de propósito de ser na mesma semana, né? É porque no meu planejamento, né, eu pensei em fazer isso por ser um momento comemorativo para mim, porque o meu aniversário foi ontem. Perfeito. Né? Então, eu pensei em abrir o Bean Talks exatamente por conta do meu aniversário. Né? Então, não foi de propósito, pessoal da Bean Experts, por favor, não fiquem chateados comigo. Né? E o evento deles acontece durante essa semana inteira. E o nosso vai acontecer durante 12 semanas seguidas. Tá? Bem, pessoal que está na internet, a questão... até só fazer um pequeno comentário, eu acompanho muito pessoal também do Bean Expert, até utilizei uma frase deles no seminário internacional do CEDIC, né? Não sei se você lembra da frase do Bean e o sexo na adolescência, né? Ah, sim, e é do Bean Expert. Aquilo ali foi uma graça só. Né? Então, aqui o esforço tem que ser mútuo, colaboração. Direto. Né, a frase aí do nosso amigo então Wagner. Perfeito. Pessoal, vai ficar então esse material gravado, né, dentro do meu canal do YouTube. Vai ser disponibilizado a partir dessa sexta-feira, né, e vai estar aberto a todo mundo, ok? Sobre a questão de perguntas, o João, nós temos aqui o João, que vocês não estão vendo aqui no vídeo, que está dando todo o nosso suporte aqui para acontecer. Tem perguntas para a gente? Bom. Sim, tem várias. A gente vai ter aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, a gente vai responder algumas, até por conta do tempo. Né? E aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal: quando disponibilizado no canal do YouTube, tem o fórum lá do vídeo. Né? Então podem colocar as perguntas por lá, que eu e o Wagner respondemos lá para vocês. Combinado? O Otávio Felipe perguntou se você poderia ajudar ele na pesquisa de TCC que ele está fazendo sobre implementação. Claro, estou recebendo vários contatos aí para pesquisa de TCC, inclusive estudos mais aprofundados da Universidade do Rio de Janeiro também, para ajudar a implantar no departamento de Engenharia e Arquitetura deles o BIM e também para publicar um estudo com eles lá. O Vlad me perguntou, em algum momento da implantação foi utilizado o Dynamo para a criação de algum app dentro do Revit? Eu estou utilizando o Dynamo, é uma ferramenta que eu venho estudando. Eu utilizei para criar algumas funcionalidades de fazer a numeração, por exemplo, de vagas de estacionamento, que o Revit não faz automático, então eu consegui criar através do Dynamo. Adequação de meio fio também e de rampas, a inclinação e a topografia do terreno, que o Revit não faz isso automaticamente. Também conseguimos utilizar e fazer através do Dynamo. Então ele consegue acompanhar o meio fio de acordo com a topografia do terreno. É bem interessante. O Ronald Souza perguntou, e o Robot? O Robot, o nosso engenheiro estrutural, Leonardo, ele domina muito bem o TQS. Começou a estudar o Robot agora. É um software bem avançado, não é muito utilizado no Brasil, mas a parte que eu podia falar do Structure e passar para o Robot para ele, eu consegui. E agora ele está correndo atrás de curso para aprofundar aí a utilização do Robot. Na semana de estrutura, chama ele aqui para bater um papo. Podemos chamar. Pergunta para o Alex, qual é o nome da sua empresa? Grupo AJ. Mas é 100% BIM na dimensão 3D? Perguntou o Lu Vida. 100% BIM a dimensão 3D. Totalmente. O projeto da Promotoria de Justiça de Racho Fundo não teve nada no 2D. Ele foi desenvolvido desde o início, todo o modelo no 3D. A Lorita também perguntou, essas compatibilidades são editáveis? Compatibilidade? Sim, a que você passou na hora de paredes, de estrutura. Sim, a compatibilização. Isso. Não, sim, são editáveis, sim. Justamente na checagem, no Clash Detection, é que a gente faz essa edição, né, ajustando as diversas instalações. E aqui, somente algumas perguntas e muitos agradecimentos. Só tem mais uma aqui que acabou de mandar. Como é esse sistema que usou? Onde encontra essa ferramenta? Olha, essa ferramenta ela foi desenvolvida pelo próprio MPDFT, ela não está disponível para o público em geral, na realidade, né?
para gerir as manutenções das nossas edificações. A gente teria que ver com o órgão a possibilidade, de repente, de abrir para outros órgãos públicos. Eu teria que conversar primeiro, eu não posso emitir uma opinião, dizer que é possível. É uma opção assim, comercial, só para quem não conhece, existe o Arquibus, né, e o BIM. Né, são duas opções que tem no mercado para essa área de manutenção e controle de facilities. Então, pessoal, obrigado pela noite aqui com vocês. Então, o material vai estar disponível mais tarde então, lá no meu canal do YouTube. Né, entrem lá, por favor, deem um like lá pra gente, certo? Então, nos vemos na próxima semana. Tá? Coloquem novas perguntas se vocês quiserem lá pelo fórum, que a gente vai responder para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Um abraço para todos vocês. Boa noite. Um abraço, obrigado, pessoal. Boa noite. Professor? Legal? Legal.